Muito bem, pessoal, depois de um bom tempo sem gravarmos um vídeo, questões de trabalho, né? Trabalho é bronca, não é verdade? Bom, estamos de volta e dessa vez acompanhado do nosso amigo Fernando, um amigo pessoal, um amigo irmão, a quem eu convidei a participar do nosso canal, não somente por admiração ao caráter dele, mas também por admirar a inteligência dele. Então, Fernando, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Carlos. Você é meu grande amigo aí já de algumas datas e obrigado pelo convite, cara. Estou feliz de estar aqui, de poder bater esse bate-papo e vou tentar ajudar e contribuir aí com seus ensinamentos e com a sua análise, né? Não, mas também a gente espera a sua, na verdade. Bom, pessoal, olha só. Hoje nós vamos bater um papo sobre um livro muito bacana, que é o Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, né? Um livro especial, uma leitura que nós podemos dizer assim, quase que obrigatória, especialmente para a época atual. Na verdade, é de todas as épocas, não é verdade, Fernando? Sim. Na verdade, de todas as épocas. Mas na época atual, já com certo atraso, é fundamental, não é verdade? Sim, eu acho. Eu acho que esse livro ele tem muita coisa interessante correlacionada aos tempos que a gente tem vivido, tanto atualmente quanto em anos anteriores, né? Décadas atrás, mas principalmente com a atualidade. Ele tem muita correlação interessante, assim, que a gente pode ver claramente, né, com coisas que estão acontecendo na nossa sociedade atual, assim, em grande parte, né, não generalizando, mas em grande parte no que está acontecendo na nossa sociedade ultimamente, nos últimos anos. É uma coisa Eu interessante. acho ele bem atual nesse sentido. É bacana você falar isso, inclusive, pessoal. É bom nós ficarmos atentos que os fatos sociais e econômicos, eles não caem de paraquedas. Eles não acontecem assim do nada, né? Como muitas pessoas falam, do nada, né? E as pessoas chegam e falam que foi surpreendido por uma situação relâmpago. Não é assim, não. Esses fatos econômicos, fatos políticos, essas revoluções sociais, elas sempre estão envolvidas num processo. E esse processo, ele se mostra, ele não é totalmente às ocultas. Nós conseguimos perceber, diagnosticar como ele vai se movimentando se nós tivermos a nossa atenção aguçada. Literaturas como essa ajudam a gente a despertar o olhar e perceber essas nuances que às vezes as pessoas estão tão afobadas, tão envolvidas nas suas preocupações pessoais, no corre-corre do dia a dia, né, na situação econômica, seja trabalho, às vezes problemas até de saúde e tal, e por conta disso a pessoa não está atenta a esses dados que vão surgindo e que vão anunciando para mais à frente um verdadeiro cataclisma ético que nós estamos vivendo, a verdade é essa, né, um desmoronamento da ética, um desmoronamento da moral, onde nós temos medo de dizer o que pensamos, no sentido de dizer o que pensa de fato, não no sentido de que muitas pessoas estão pensando aí, de dizer o que pensa no sentido de ofender, de arruinar, de destruir, de difamar. Isso, obviamente, isso é um crime, na verdade, né? Isso é um crime. Nós estamos falando dentro do contexto geral em de você emitir o resultado de uma análise crítica certa, né? Então, esse tipo de livro, ele ajuda a dar uma sacudida nesse cotidiano sempre atribulado que nós vivemos, é uma característica dos tempos modernos, Exato. E ajuda a nós enxergarmos isso. Não é verdade, Fernando? Concordo, exato. Eu acho que, às vezes, pequenos detalhes, né, que nos escapam, como você disse, acerca de que essas novas formas de política, essas estruturas de mudança da sociedade, elas não aparecem do nada, né? Exato. Elas têm um processo de construção e de encadeamento que eles vão se revelando, mas às vezes não tão cristalinos assim aos nossos olhos ou aos olhos da maioria das pessoas. E
esse livro, por exemplo, ele nos faz pensar, ele nos mostra que, do contrário, que essas coisas realmente, esses processos de mudança, de pensamento, de atitude na sociedade, que são impostos, por assim dizer, ou são delegados a nós como um todo, eles são um processo, sim, de doutrinação e de dominação que vem de um processo de construção, de um encadeamento de fatos e fatores que culminam, né, em algum lugar. Esse livro, eu acho que ele é bem interessante nesse sentido. Ele é bem ele é bem simples, eu acho, assim, eu pessoalmente eu entendo, eu acho ele nesse sentido, ele é muito claro de mostrar isso pra gente, sabe? Entendi. Um livro que foi escrito na década de 50. Na década de 50. Né? E com uma atualidade enorme, assim, nesse ponto, e mostrar pra gente que essas coisas acontecem como fruto de todo um processo que está por trás disso, de todo o interesse que existe, né, por trás disso tudo, né? Esse livro eu acho que ele é bem claro com relação a isso. Exato. Né? Ô, Fernando, olha só, algumas pessoas, né, como julgam, por exemplo, vê um livro desse e fala assim, pô, esse livro, antes de nós falarmos do resumo, né, eu acho que é interessante as pessoas saberem, pelo menos assim, a gente não vai dar spoiler, né? Até nos vídeos anteriores a gente falou, não adianta que a gente não vai dizer o final do livro, não precisa ficar preocupado, que essa não é a finalidade. A finalidade é extrairmos aquilo de positivo para a nossa vida cotidiana e no sentido geral, em despertar consciências para esses cenários que nos envolvem. Mas algumas pessoas julgam que essa obra ela anunciou uma época bastante característica e singular. Mas eu suspeito que isso daí não é uma coisa assim tão inédita na humanidade, sim, né? O que você acha em torno disso assim? Sim, exato, cara. É exatamente como você disse. Ele, na verdade, ele traz essa sensação, né, quando a gente lê a história. Se você se atentar um pouquinho mais, e aí a gente, a partir do livro, da história, né, dessa ficção, a gente olhar para a realidade do desenvolvimento das sociedades humanas, né, quando começaram a se formar em grupos e sociedades, enfim, cidades, países e tudo, e se estabelecer, não mais ser nômades, né? A gente percebe que, na verdade, esse processo que o livro expõe para a gente, ele vem acontecendo já desde os tempos das primeiras sociedades e civilizações que se uniram, né, num espaço físico como sociedade, como um agrupamento de pessoas, né, que se identificavam por questão étnica ou linguística ou territorial mesmo, e que isso foi acontecendo desde esses tempos até hoje em dia e pessoalmente acredito que vai continuar enquanto os seres humanos estiverem aqui no planeta. E é isso que eu acho interessante, que esse livro ele nos remete a essa ideia, né? Como se a gente olhar por essa influência, né? Essa atuação de algo não tão visível, não tão tangível aos nossos olhos e à nossa percepção, exerce algum tipo de influência extremamente forte e dominadora, né? Desde os tempos dos primeiros, enfim, líderes, né? Organizações, né? Que necessitavam de algum tipo de liderança, e aí depois organização política, né? Política, social, religiosa, né? E
através da oralidade, primeiro, depois com o surgimento da escrita, e aquela escrita depois algum tipo de manuscritos que traziam as leis ou regras daquele convívio, e depois na mídia, como se fosse, por assim dizer, através do rádio, do telégrafo, e aí no momento do espaço-tempo do livro, do surgimento da televisão, né? Exato. Que eu acho que é aí que tem a grande virada de chave nesse tipo de dominação e doutrinação que está por trás de interesses de você comandar ou induzir o pensamento, as atitudes da sociedade como um todo, né? Entendi. O livro está nesse ponto do tempo do surgimento da televisão, né? Da transmissão através da TV, né? De certa maneira, ele já o Ray Bradbury, ele já se lança no tempo e já tem uma perspectiva de onde a TV poderia contribuir para o controle assim das subjetividades, né? É uma coisa muito bacana que você falou, é que a gente sempre vê nas estruturas socioeconômicas, né, nas estruturas políticas, aquelas estratégias de controle dos corpos, né? Isso o Foucault ele trabalha muito bem nisso daí, né? Mas você tem que manter a subjetividade ocupada, né? A subjetividade tem que estar ocupada, e ela sempre desapontou perspectivas negativas, porque às vezes a pessoa fazia uma estratégia de controle de corpos, mas nós não somos apenas corpo, né? Nós somos esse conjunto de subjetividade e corpo, essa amálgama, que nós somos os seres humanos. Sim. Então, assim, escorria dentre essas cadeias opressoras a nossa subjetividade, né? Então, ela sempre desapontava nessas estruturas de controle e tal. E com a TV, o advento, não só da TV, como você falou muito bem do rádio, né, ou da rádio, foi um instrumento que fez parte da política, né, como é que é o nome? Sim. Uma política social do próprio nazismo, né, de distribuir rádio, das pessoas terem a rádio. Extremamente eficiente, né? Porque eles conseguiam alcançar naquele momento, né? Para divulgar a ideia, né, para divulgar ali as notícias, eles tiveram que fazer essa teia de informações e controlar ali não somente a informação, mas aí o Bradbury ele consegue avançar no tempo e colocar a TV interativa participando aí do controle das subjetividades, né? Eu achei espetacular, é fantástico isso. É genial. Eu vou fazer um resumo rápido do livro, porque eu estou empolgado aqui, estou muito feliz aqui com a presença dele, é sério, estou muito contente. Também estão vendo falando no assunto sério, mas eu estou sorrindo por causa desse cara. Resumo. Vamos fazer um resumo rápido do livro, só para vocês terem uma ideia, sem dar o spoiler do final de jeito nenhum. O livro ele trata, né, de um futuro distópico, ele é uma distopia, que é o contrário da utopia, né? Na utopia, que foi um tipo literário, né, que surgiu mais ou menos ali no Renascimento e avançou até o final do século XIX, e com razões lógicas, né, porque havia a perspectiva da liberdade de pensamento, de crítica, né, do retorno àquelas origens gregas, né, de valorização das habilidades humanas, da coragem, da estética, da beleza, da pessoa avançar no futuro e ver algo melhor. Então surgem as grandes obras utópicas, né, como Thomas More. Mas depois, quando chega depois do século XIX e do século XX, em que a gente vê a atrapalhada, que o esclarecimento, né, coisa que Adorno e Horkheim eles trabalham em dialética do esclarecimento, vê a barbárie que isso daí levou, começam a surgir as obras distópicas, né? Ou seja, o contrário da utopia. Na verdade, eles lançam o futuro onde a razão, trabalhada em seu extremo,
provoca sociedades controladas pela violência, violência física, a violência sobre as subjetividades. Então, era sempre uma obra fora do tempo. Bradbury ele escreve dessa maneira, num tempo em que a função dos bombeiros não era mais apagar incêndios, e sim incendiar. Né? Porque as casas, os imóveis eram a prova de fogo, não é verdade? Sim, sim. A prova de fogo. Eles queimavam o quê? Qual era a principal finalidade deles queimarem? Pode falar. Pode falar essa. Era para queimar o quê? Livros, né? Queimar livros, né? Então, a principal finalidade do Corpo de Bombeiros era, além de patrulhamento, eles tinham um sistema de patrulhamento que é muito comum hoje em dia pelas redes sociais, não é? Onde, quando você expõe a sua opinião, ou vamos ser sinceros, pessoal, não é expor a opinião, não. Onde você expõe sua vida pessoal, a maneira de você enxergar a vida, aquilo que você pensa que é correto, na sua maneira de viver, aí surge aquela patrulha dentro das redes sociais, aí te ofende, te calunia, te difama, chega no seu privado e começa a fazer uma propaganda, uma divulgação de uma política de uma pessoa extremamente agressiva, violenta, baixa, vil, nojenta mesmo, né? E essa patrulha acontece no livro, né? Sim. Onde ocorrem as denúncias e os bombeiros vão lá apagar esses incêndios. Um desses bombeiros, que é o Montag, ele entra em conflito, né? Ele já apresentava algumas nuances assim de uma reflexão um tanto em desacordo com o que ele vivenciava no trabalho dele, mas a coisa chega ao ápice em virtude dele conhecer uma adolescente. Exato. Não é verdade? Uma adolescente, e ele também presenciar uma senhora que, quando estava na iminência da sua biblioteca ser incendiada, ela se recusa a sair junto dos livros e prefere perder a vida junto com os livros do que viver sem eles. Né? Então, isso perturbou muito Montag, e dali para frente você tem todo um drama, né, de suspense e de reviravoltas muito curiosas em termos de cultura, que a gente não vai falar, a gente vai extrair as impressões principais aqui que nós podemos escolher. Isso me fez pensar, o Fernando, com relação à época atual, justamente nessas redes sociais. Nós vemos aí a TV, né, no livro Fahrenheit 451 exercendo esse papel, e nas redes sociais nós temos essa patrulha coletiva, né, mas nós temos uma outra coisa que eu não entendo muito bem até hoje. Acho que eu estou ficando meio... Estou ficando não, eu já sou coroa. Eu acho que já estou chegando, ficando meio velho. Até hoje não entendo muito bem, que é um tal de algoritmos. Entendeu? Exato. Então, eu acho que atualmente com os algoritmos, né, com as redes sociais... Pode deixar aí no nosso Zeus. A gente... Ele chegou justamente... eu acho que, claro que não tinha como, na confecção do livro, ainda ter essa previsão muito do que seriam os algoritmos hoje, né? Enfim, como a gente disse quando o livro foi escrito, mas só pelo advento da televisão em si, ele já conseguiu projetar uma coisa muito maior. Enfim, que a gente chegou hoje em dia numa coisa, eu acho que até inimaginável. Mas até algum tempo atrás inimaginável, que são justamente um mecanismo dos algoritmos, né, cara? E agora, mais recentemente, também com a inteligência artificial, que nada mais é do que um algoritmo aperfeiçoado, né? Mais elaborado, né? Mais elaborado, mas que, enfim, é filho do algoritmo, né? Não deixa de ser um algoritmo também. E aí, isso que você citou, no caso do livro, que era o que os bombeiros faziam dessa patrulha, né? A gente está sofrendo hoje pelos algoritmos. Os algoritmos estão fazendo essa função, que é, como é que se diz, justamente
patrulhar os nossos pensamentos, as nossas vontades, porque a verdade é essa. A sociedade hoje em dia, ela é basicamente uma extensão do algoritmo, né? Exato. O algoritmo, ele é um mecanismo de programação de computador, é um programa elaborado que ele se retroalimenta, ele se autoalimenta e se autoaperfeiçoa, né? Na medida em que ele recebe dados, em que ele é alimentado. E a sociedade atual, contemporânea, nada mais é do que uma reprodução do que o algoritmo quer que a gente seja em pensamentos, seja em alimentação, no que você veste, no que você assiste, no que você come, né? Como você reage às mudanças e as coisas, os acontecimentos da sociedade, da política, enfim. Eles ditam, né? Esse tipo de comportamento, no sentido geral, são os algoritmos, né? A gente meio que... Eu pessoalmente, eu acredito que a sociedade humana ela está perdendo muito da sua individualidade, no sentido de que se você, como indivíduo, tem algum tipo de ideia ou roupa ou comportamento que se contrapõe ao que é amplamente aceito, ao senso comum, né? Ao senso comum que é ditado pelo algoritmo, você automaticamente é um estranho, um subversivo, marginalizado, entendeu? Mas pelo simples fato de você... Merece abraçar aí. Porque nós estamos aqui no nosso estúdio, mas tem convidado. aqui um outro... quer dizer, não é um convidado, mas... É um morador. Que é o nosso doguinho, Zeus. E aí, automaticamente, você é excluído e tornado... Isso, eu acho que também tem essa percepção no livro. Tem sim. Daquele que é diferente, por assim dizer, né? Exatamente. Apenas ele é individual, mas ele é dito diferente, né? É isso que você falou, foi muito bacana. Eu percebi isso nessa personagem, na Clarice, né? Ou na Clarice, como alguns chamam. Onde ela chama a atenção de Montag, o bombeiro, pelo fato dela ser diferente. Veja, como ela tinha uma educação diferenciada, né? Porque os seus pais, o seu tio, eles não viviam dentro, pelo menos procuravam não viver dentro dos limites ou dentro desse cercado feito, no caso aí dos algoritmos, e lá, por toda essa interferência na vida particular das pessoas, por meio da TV, que não era uma TV qualquer, uma TV interativa, e sem falarmos também do patrulhamento da própria vizinhança, né? Então, ela tinha um comportamento diferente, onde ela observava as pessoas, onde ela curtia o ambiente, onde ela sentia o sabor da chuva, ela via o detalhe das plantas, das flores, detalhes da vida comum que foram sendo perdidas e que chamou a atenção, inclusive, do bombeiro e causou essa estranheza. Ele falou, pô, como é que a pessoa pode ser tão diferente? Que mundo é esse que ela vive, né? Que mundo é esse que ela vive? E culmina lá com a morte daquela senhora. Então, realmente, o que você está dizendo, quando a pessoa tem uma escolha ou leva um tipo de vida diferente daquilo que os algoritmos determinam, que estão relacionados não somente, as pessoas pensam que é sempre interesses políticos, né? Sim. Mas ou mercadológicos, né? Financeiros. O pessoal não tem ideia de como bem o mercado, né? Inclusive, é o que financia as campanhas das pessoas que representam os seus interesses. Mais do que os representantes do povo, são representantes de interesses econômicos que estão
lá no nosso Congresso tal, e assim, por mais do que isso. Por isso que é muito importante pessoas se conscientizar e escolher bem aqueles que estão envolvidos com os interesses da coletividade, mesmo que seja de minorias, do que de interesses econômicos. Não é que a economia seja um monstro, né? Não é que o mercado seja, não é que as contas, não é isso, é o que se faz dela. Né? É essa a grande questão. Só que dentro do nosso sistema do capital, nosso sistema capitalismo, é muito difícil você ver alguma coisa diferente disso. Algum outro interesse que não seja lucro. Exato. Você não vê. Porque, assim, teoricamente é uma coisa, mas na prática é exatamente isso que nós estamos falando. Nós temos um outro detalhe, rapaz, que não sei quanto tempo aí a gente já está aí gravando, a gente não pode fazer um vídeo muito extenso, né? Mas, assim, eu percebo, né? Não sei se você vai concordar comigo, né? Porque isso daqui está fora do nosso script. Eu vou jogar uma bomba no colo dele, né? Antes era o cachorro, né? O Zeus, o nosso dog, que estava aqui pulando no colo dele, né? Matando saudade do amigo. Então, mas vou jogar uma bomba, tá bom? Vamos ver se você... Qualquer coisa você fala, não, eu não quero falar sobre isso. É porque, assim, um dos fatores que nós estamos vendo hoje em dia, que estão interferindo bastante na opinião pública, né, que está servindo de palanque político, por incrível que pareça, a gente não pode, assim, você vai me desculpar, a colega que está nos ouvindo, me perdoe se por acaso eu estou sendo talvez excessivamente sincero, mas eu não estou. É uma das frases que Camus utiliza. Então, assim, o grande desafio do escritor, segundo Camus, é falar daquilo que ele sabe. Né? Esse é o grande desafio. Né? Não é somente daquilo que ele acha, é daquilo que ele sabe, daquilo que ele vivenciou. De repente, daquilo que ele vivenciou é um tanto diferente de todo um contexto, mas ele vivenciou aquilo, e ele vai dar testemunho de uma experiência de vida que talvez seja única, ou talvez seja coletiva. Agora, essa experiência que eu vou dizer não é única, ela é uma experiência coletiva. É o quê? Nós vemos as igrejas neopentecostais servindo de palanque político, né? E a linguagem da igreja neopentecostal, ou das igrejas no sentido geral, da religião no sentido geral, com exceção das afro, né? Com exceção da Umbanda, com exceção do Candomblé, que trata de uma coisa mágica de relação com a natureza, muito diferente das que a gente conhece, né, como as igrejas judaico-cristãs. Ela utiliza elementos linguísticos com bastante convencimento, né? E quando isso daí se mistura, esse jogo de convencimento, articulado não somente em estruturas metafísicas, né, que nos projeta para o imaginário, que nos projeta para além de futuro, infinidade, eternidade, imortalidade, de superação de dor, de vencer os nossos problemas pessoais, que a gente entende, ninguém está questionando nada disso, mas quando isso daí se mistura, por exemplo, em contexto político, né, para você defender uma ideia, né, de um representante político cuja ética, cuja história, cujas suas atitudes, cujas suas palavras são totalmente avessas àquilo que a gente considera como bem, né, como digno, como decente, aí as coisas ficam meio complicadas. E livros como esse daí, eu acho que nos ajuda a enxergar esses detalhes. O que você pensa com relação a isso? Se eu estiver errado, é uma bomba que estou colocando na sua mão. Eu já segurei um pouco dessa bomba, queimou minha mão. Eu sei que muita gente vai ficar chateada com isso, vai pensar que estou sendo herege, mas não é heresia. Esse é um fenômeno que todo mundo está vendo, todos nós estamos acompanhando, e eu acho que seria, por exemplo, uma tremenda vou até usar um palavreado chulo, barato, uma cara de pau fingir que isso não está acontecendo, não é verdade? Verdade. Eu concordo, cara, porque isso eu acho que remete ao que a gente comentou ainda há pouco sobre a questão cíclica desses fenômenos se manifestarem na sociedade, sempre atrelados a alguma nova forma de poder, de dominação da sociedade ou de imposição de sistema de governo.
E tanto é verdade que esses fenômenos, né, que se chama atualmente de neofascismo, de extrema direita, eles repetem justamente essa fórmula que já foi usada antes, né, no surgimento das ditaduras fascistas pela Europa e aqui na América Latina, em outros lugares do mundo. Eles repetem justamente as mesmas fórmulas, que incluído nessa fórmula está justamente essa utilização da religião, da religiosidade, como forma de, como uma forma de você atingir ou separar a sociedade, ou indicar o que é certo aos olhos de Deus. Até o slogan, né? A gente pode dizer que é o mesmo, Deus, Pátria e Família, é o slogan que foi utilizado pelo fascismo há décadas atrás, no início do século XX, e está sendo utilizado agora no século XXI. Então, é uma fórmula que ela é repetida, né? Na verdade, você disse que me desculpa, eu posso estar sendo alguma coisa no sentido de herege, mas não é uma constatação, na verdade, né? Isso aconteceu e está acontecendo, e não é à toa, né? Isso não é à toa que está acontecendo, justamente por esse tipo de pensamento e de domínio de poder, de tomada de poder político, sociopolítico. O braço religioso é muito importante, e extremamente importante, a ponto da gente ver. Eu vou dar um exemplo aqui, como eu citei, que era uma constatação, não é nada que a gente esteja aqui dizendo se é a favor ou inventando uma religião ou outra, um pensamento ou outro religioso. É uma constatação fática, a composição do nosso Congresso hoje. A gente costuma, né, dividir o nosso Congresso em bancada da bala, bancada do boi, bancada evangélica. É sinistro, né? Exatamente. Isso significa que o braço religioso, né, dessa corporação, dessa extrema-direita, desse fascismo, neofascismo remodelado que quer chegar ao poder e dominar o poder, ele precisa e se utiliza muito bem, aliás, desse braço religioso que consegue dialogar melhor, né, na base da população, né, na base do povo, assim, da população que trabalha, que frequenta centros e templos neopentecostais. Ele fala uma linguagem mais próxima. O pessoal que está ralando, né? Exatamente. Consegue se aproximar de uma forma mais eficiente, e aí, fazendo isso, ele traz essa pessoa, essa comunidade para dentro desse pensamento, dessa ideologia de extrema-direita, de separação. Não, o outro é errado, o Islã é errado, as matrizes africanas, criar inimigos, né? Inimigos fantásticos, o comunismo, a destruição da família. Exatamente. Né? E aí, na medida em que você consegue... Tem um ditado, né? Dividir para conquistar, né? Que você consegue dividir a sociedade, você conquista mais fácil. E, enfim, como a gente sabe que nós, num país como o Brasil, num continente como a América Latina, somos de maioria, por assim dizer, classe média pobre num contexto econômico. A grande massa somos exatamente, nós, né? Exatamente. Onde 1% controla o PIB, que na mesma fatia de 50% que enfim, constrói esse PIB.
isso aí se torna uma ferramenta extremamente eficaz, porque esse braço religioso ele consegue adentrar e trazer para si essa população, essa massa que é a maioria, para esse pensamento, para essa ideologia, e aí, como eu disse, dividindo você conquista mais facilmente. E a gente está vendo isso acontecer nítido, né, na atualidade. Né? E eu acho que o grande crime que existe nisso, está sendo perfeito o que você está dizendo, muito esclarecedor, o grande crime é a distorção da própria mensagem religiosa, né? Onde ela muda totalmente aquele caráter de relação do sagrado, de expansão do sagrado, que é uma coisa natural e que se expressa de acordo com as suas experiências, né? com a sua história de vida, e essa dimensão do sagrado, que é uma coisa mágica, que muita gente tenta acanhar em fórmulas aritméticas, mas a coisa não é simples, tanto que ela é de todos os tempos, né? Aí você vê que essa expressão mágica da religiosidade acaba se afunilando para interesses perversos, né, de controle, de manipulação, como nós estamos vendo hoje e como a gente vê manifestado em obras distópicas como essa. Uma coisa interessante, posso claro, pensar, né, que é a seguinte, né? Uma figura curiosa que existe nesse livro, né, e como você leu, eu acredito que você deve ter percebido também isso, é o chefe do Corpo de Bombeiros. Né? Um camarada que, aparentemente, né, se mostra um tanto, vamos dizer assim, prático demais, né? Prático e autoritário. Mas que quando ele vai conversar numa determinada situação de conflito lá do nosso protagonista, do Montag, ele demonstra um conhecimento de causa que o leitor fica admirado, né? Primeira vez que eu li, eu falei, caramba, cara, não acredito que o cara, ele sabe de tudo aquilo que o Montag, o protagonista, suspeita. Justamente, né? Ele, aquilo, né? que ele suspeita, o outro já, ele palitava dos netos, ele sabia de tudo aquilo e atuava dentro desse sistema de controle e de eliminação de qualquer coisa subversiva, como, por exemplo, os livros, né, que eram considerados subversivos por ser um fator de tristeza, porque projetava as pessoas, né, para uma situação em que ela acabava ciente da sua inferioridade, não no sentido negativo, né, mas de que ela estava muito aquém do que ela poderia ser, né, então isso causava uma tristeza. Então a eliminação dos livros, segundo a história, foi quase que um apelo popular. Né? Curiosamente, como você vê muita gente fazendo apelo popular e para a ditadura, que história é essa? Entendeu? Como é que... Meu Deus do céu, cara, que vontade de chorar. Eu estou sorrindo só porque eu estou feliz, mas porque dá vontade de chorar. Bom, isso não é assim, não é curioso de você ver uma autoridade, né, do sistema opressor, né, de um gestor desse sistema, deter um conhecimento que, por exemplo, um progressista, uma pessoa de esquerda, um revolucionário, né, entre aspas, do ponto negativo que eles falam, um subversivo, né, poderia, não é curioso? Será que isso acontece entre nós, dessas pessoas? Porque muita gente fala que a extrema-direita ela usa parelhas. Será que é isso mesmo? Será que o pessoal está certo com relação a isso? Cara, é verdade. Esse é outro detalhe que mostra pra gente de uma forma muito clara o que já se diz, né, em alguns grupos ou em certo convívio de quem é oposição a essa extrema-direita, quem tem uma ideologia mais progressista, socialista, que é justamente esse fato de causar estranheza, né? Que uma pessoa tão intricada e já participante e ativa nesse sistema, né, de dominação, desse sistema de extrema-direita, descobrir que essa pessoa tem conhecimento, tem cultura, tem discernimento acerca de muitas coisas, né?
Essa eu acho que, inclusive, é um detalhe bastante atual, que eu acredito que esteja no pensamento de grande parte, né, da oposição a esses sistemas de governo de extrema-direita e políticos e econômicos, que é justamente você acreditar achar que essas pessoas que fazem parte, que são os marionetes, né, que são os atores políticos, econômicos e sociais da extrema-direita, são pessoas ignorantes e burras e que não têm conhecimento, que só querem agredir, difamar e tudo. Eu acho que isso é um grande equívoco e que atrapalha o combate dessa extrema-direita, que, aliás, a gente está falando num contexto de Brasil territorial, mas é uma coisa mundial. É um fenômeno mundial, né, que a gente vê em todos os países, seja da Europa, da América Latina, né, e da Ásia também, enfim. Eu acho que é um grande equívoco, um grande erro que atrapalha você subjugar, né, a inteligência, o caráter inteligente, o esperto que há nisso deles, a astúcia, né, que existe de se mostrar agressivo com palavras de baixo calão, com atitudes, e aí todo mundo, poxa, mas é um ignorante, é um bronco, né? E por trás disso, talvez um ou outro ator desse tipo seja realmente um bronco, uma pessoa que realmente seja ignorante no sentido negativo da palavra, mas o chefe dele, ou acima dele, a assessoria dele certamente não é, né? Exato. Quando essas pessoas criticam ou xingam o comunismo, Paulo Freire, né? Papa Francisco, eles sabem exatamente de quem eles estão falando, né? Até por isso eles fazem questão de atacar essas pessoas, porque, no fundo, por eles não serem esses ignorantes que uma certa ala progressista intelectual insiste em pintar como eles são, por justamente eles conhecerem a história, o conhecimento que essas pessoas tão importantes e geniais produziram, é que eles fazem questão de atacá-las, porque eles sabem que a decorrência de você ter um conhecimento amplo ou uma divulgação ampla dos ideais, das ideias, dos feitos de pessoas como Paulo Freire, como Thomas Sankara, como Franz Fanon, Amilcar de Alencar, né? Enfim, seria catastrófico para eles. Exato. Entendeu? Então, eles, justamente por eles terem conhecimento de toda essa gama de genialidade, eles fazem questão de atacar de forma baixa, rasa, mas fazem questão de atacar para ficar imbuído nas pessoas que estão participando disso de, não, Paulo Freire, horrível. Sim, você sabe quem é, você sabe a história de Paulo Freire, por que ele é horrível, por que ele é um comunista, e aí a pessoa não vai saber te explicar. Pois é. Né? Quem projetou esse pensamento, botou no algoritmo esse pensamento na maioria das pessoas que consomem esse tipo de informação, ela sabe que é ruim, ou ela diz que é ruim, e ponto. Se você se aprofundar um mínimo, a pessoa talvez não saiba nem o mínimo dessa pessoa. Isso eu acho ruim para você combater. Seria melhor se realmente a gente admitisse, né, entendesse que o que está por trás disso são pessoas que sim, que têm conhecimento, que se adentraram no estudo do tema para poder você combater de forma eficaz e não ficar dizendo, são violentos, ignorantes, são broncos, não são devem brutos. ser levados. Uma hora eles
eles põem os pés pelas mãos. Por que não botam? Não botam, não. Eu concordo com você, sabe? Gostei muito do que você falou, porque não só eu concordava já, mas você abriu espaço para outros tipos de reflexões, porque, de fato, muita gente julga e subestima a ação dessas pessoas, quando, na verdade, eles estão mostrando para um público geral que eles não fazem parte de uma elite que já está no poder há muito tempo, que domina letras, que domina conhecimento, domina histórias. Quando eles erram, esse erro é perfeitamente aceitável, porque mostra que eles não fazem parte do alto clero. Né? Quando eles escorregam, né, eles mostram ali como se fosse uma familiaridade com aqueles que também possuem conhecimentos acanhados. E uma coisa que é muito interessante, quando você citou Franz Fanon, você citou Paulo Freire, é porque hoje em dia o que você vê como uma demanda também das estruturas de mercado, né, foi uma forma de ser que não surge puramente de maneira natural. Às vezes a pessoa tem até apetite por aquilo por questão de comodidade, mas que é uma comodidade aproveitada por esse sistema, por esse tipo de filosofia atual, em que as pessoas precisam dominar apenas conceitos. Ela não constrói o conceito em si, ou seja, aquilo que nós estávamos conversando um pouquinho antes de começarmos o nosso bate-papo, e falamos rapidamente nesse encontro sobre a questão de assistir as coisas 2 vezes, né, em uma velocidade rápida e tal. Lewis, ele já trabalhava isso, já tinha apontado isso daí numa das suas obras, que eu acho incrível, eu acho maravilhosa, que é Cartas de um Diabo para o Seu Aprendiz, né? E a primeira coisa texto bastante é maravilhoso também dessa época, né? Dessa época do Fahrenheit, em que o diabo ele aconselha o seu aprendiz a tentar o outro, não se preocupando muito com a verdade, porque as pessoas estavam pensando naquela época por meio de slogans. Ou seja, não era a ideia de você construir uma verdade, era irrisória, porque as pessoas acabavam absorvendo conceitos contraditórios e julgavam que o acúmulo desses conceitos criava aquilo que a gente chama de saber, de intelectualidade. E o que nós temos hoje em dia é exatamente essa fragilidade da pessoa, essa fragilidade cultural, em a pessoa resistir a uma difamação, a uma farsa, a uma mentira, porque o conteúdo que ela tem foi um resumo no Google. Entendeu? Foi um conceito que ela pegou no Google, num dicionário de não sei o quê. Olha, Paulo Freire é um pedagogo brasileiro, tal, pronto, acabou, eu sei quem é Paulo Freire, e pronto. E a partir disso, ele constrói uma crítica, um julgamento em torno. Então, o que nós temos hoje em dia é uma fragilidade com relação à análise crítica, porque as pessoas estão desacostumando a ter a paciência de acompanhar o pensamento construtivo de uma obra. Né? Então ele não conhece o autor. Quem conhece o autor é que ele lê a obra, não é que ele lê o resumo falando dele, que ele não sei o que mais. Não. Né? Então por isso que nós, inclusive, para já adiantarmos aí que a gente já está chegando no finalzinho, nós abrimos esse espaço, e vocês podem perceber nos vídeos anteriores, nós estamos procurando livros para estimular a leitura, estimular o conhecimento, estimular a reflexão, porque nós temos, cada um trabalha dentro daquilo que pode, né? Quem faz o que pode, faz tudo, não é verdade? Então, o que nós podemos fazer em termos de contribuição para essa época tão complicada? É estimularmos a leitura de obras interessantes, que provoquem crítica, reflexão, autocrítica. Não pense que seja fácil, né? Ainda mais se a pessoa não tiver o hábito, ela vai ter que vencer, né? Essa dificuldade de concentração, o cansaço, o sono que pode vir diante dos símbolos, das letras, de às vezes pensamentos que nos tiram da imediaticidade ou imediatidade das coisas, né? E nos lança, né, numa viagem no profundo, onde a gente vai ter que emergir dentro, de nós mesmos, né? E como é que o nome? E avançar para patamares maiores, né? Então, não é simples, mas depois de vencido essa primeira etapa, que é uma questão de puro hábito, né? Aí vocês vão ver como é prazeroso viajar no pensamento de diversos autores. Bem,
Eu acho que a gente já falou bastante, né? Se você, né? Me desculpa. Oi? Se eu falei, me desculpa aí. Não, mas pelo amor de Deus, Mas... eu falo bastante assim. Eu acho que a gente, né, já cumpriu a nossa tarefa. A gente, aliás, na verdade, a gente poderia falar muito mais, né? Não é verdade? É verdade. A gente poderia até, quando a gente estava conversando antes, a gente estava pensando até em falar um pouco sobre as religiões, as manifestações religiosas de origem afro e tal, mas eu acho que a gente vai deixar isso aí de surpresa para os nossos espectadores, né? Para um próximo momento. Concordo. Acho melhor, porque realmente é um assunto interessante de você desenvolver, né? Assim, como a ideia principal, essa ideia dessa distopia, né? E pessoalmente eu vejo que a gente está vivendo uma distopia. Se a gente analisar a sociedade atual, a gente está vivendo um certo tipo de distopia, né? E o livro é justamente uma distopia, né? E que ele já nos preparou para algo assim que fosse chegar, talvez não tanto quanto hoje, mas já indicando algo parecido. Então, acho que a gente também está vivendo numa distopia. E por isso é tão bom assim, debater e jogar as ideias no ar, né? Jogar aquela dúvida, né? Aquele questionamento, não com uma pretensão, né? Uma falsa pretensão da gente querer aqui ser o dono da verdade ou expor a nossa opinião de uma maneira, não, mas muito mais para jogar a semente, né? Numa terra fértil para ela germinar. Seja qual tipo de flor ou qual tipo de árvore ela germinar, já vai estar germinando uma planta nova, né? É importante, né? Criar um jardim. Se mais pessoas, né, agirem dessa forma, quando nós percebermos, mudamos um cenário. Exatamente. Né? Mudamos Eu acho que é o mais importante, a intenção primeira. Né? Fernando, olha, você está... vamos dizer assim, não é nem convidado, está condenado a participar de um quadro, né, desse quadro onde nós vamos conversar juntos sobre obras. Nós terminamos hoje, obviamente, né, não esgota, vocês podem consultar conteúdos de resumos em torno de Fahrenheit 451 no próprio YouTube, né? Se por acaso você quiser tirar alguma dúvida com relação aos resumos do livro, como a gente falou, não é a nossa finalidade é provocar esse tipo de conversa crítica, né? Trazermos o conteúdo e mostrar como é que ele pode afetar a nossa realidade concreta. Nós já deixamos aqui a dica dessa leitura como fundamental, né? Né? Para todas as idades. Tá bom? É uma leitura, como o Fernando falou, uma leitura fácil, que ela atinge grandes questões, mas de uma maneira tranquila, não é verdade? Exato. E nós já deixamos aí a dica para vocês, porque quem quiser nos acompanhar e já adiantar a sua leitura para, inclusive, comparar aí os nossos bate-papos e tirar aí conclusões, né, até outras ideias, é um livro de Leonardo Boff, né, que é A Águia e a Galinha, né, que você mesmo sugeriu, né, o Leonardo Boff, para nós conversarmos sobre essa obra, né, essa metáfora da condição humana desse teólogo, né, e pensador brasileiro importantíssimo, né, dentro não somente do cenário religioso, mas especialmente, né, do cenário político crítico. Nós vamos conversar e extrair algumas coisas positivas sobre esse livro. Fernando, nós nos despedimos, né? Isso. Verdade, Fernando? Por favor. Muito obrigado a quem assistir, pela atenção. Desculpa as falas meio, né? Eu não sou muito bom, enfim. Eu me desculpo por alguma coisa. Se tiver algum comentário, quiser algum comentário, é ótimo. Assim, ter essa abertura também. Como eu disse, a pretensão não é ser o dono da verdade, é plantar uma semente que ela germine
E me desculpa pela qualquer coisa. Ninguém Muito perdoa ele, não. Obrigado pelo convite. Não perdoe. E obrigado pelo convite e espero se for do agrado, né, de todos, compareço mais uma vez, sim, é só fazer o convite. Do desagrado também, né? Bom, eu espero que vocês não o perdoem e que ele tenha em algum momento desagradado, porque é algo, né, positivo no sentido de nós alguma coisa não tá certa. Não é verdade? Bom, pessoal, nós vamos ficar por aqui e até o nosso próximo vídeo. Eu sou Carlos Sancier e Fernando, juntos aí com vocês nesses bate-papos sobre obras. Até a próxima vez. Grande abraço.